sou a Carolira e você tá ouvindo Criativo Eu, o podcast criado e produzido pela Hello Comunicação, o estúdio mais colorido do Brasil. Voltado para pessoas criativas. A gente realmente acredita que qualquer pessoa mesmo, pode ser criativa. E é por isso que hoje eu chamei a Rafa Casado para conversar aqui com a gente sobre criatividade, teatro, musicais e produções de palco. Bem-vinda! Obrigada. Hello, é assim que tem que dar. Era. Todo mundo se apresenta assim. É mesmo? Acho que virou a marca registrada já da Hello. Tá certo. Vou te introduzir apropriadamente. Então, Rafa Casado trabalha hoje na Nova Aliança de Londrina, a igreja, como social media, diretora de arte e líder do Ministério de Arte da igreja. Vamos falar hoje sobre um pouco disso. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Obrigada pelo convite, muito legal estar com vocês. No estúdio, como que é? Estúdio mais colorido do Brasil. Dá pra ver, né? Pelas florzinhas. Quem tá no YouTube tá vendo. Amiga, me conta um pouco sobre você. Como que surgiu a criatividade e a arte na sua vida? Acho que, assim, é legal que você começa falando, né? Sobre todo mundo pode ser criativo. A gente acredita que todo mundo é criativo. E eu acho que a gente consegue perceber isso na infância. Todas as crianças são criativas, né? Então, quando elas vão contar histórias, quando elas vão dançar, quando elas vão escrever, parece que tem uma liberdade muito grande. E eu sempre fui assim, né? Desde muito nova, assim. Então, tive uma introdução muito cedo com os musicais, né? Enfim, com filmes musicais e todas... Amo. Isso. E eu escrevia muito também. Eu ganhei um diário uma vez, quando era criança. E eu sempre escrevi, sempre me expressei através da escrita. Então, eu acho que é dali que começa a criatividade na minha vida, né? Eu consigo perceber isso, assim, enfim, então... E você se formou no quê? Eu sou formada em serviço social, não tem nada a ver com criatividade. Na verdade, tem, porque eu acredito que a criatividade vai muito além de arte, né? Enfim. Mas eu fiz serviço social, sou formada pela UEL. E aí, depois de um tempo de formada, assim, tentei procurar algumas coisas na área. E aí, eu já servia na igreja desde criança, desde muito nova. Já me envolvia muito intensamente. E daí veio a ideia de eu ir trabalhar na igreja e eu me apaixonei. E já era algo que eu era muito boa, então eu fui florescendo muito, estudando mais e me aprofundando. E daí é onde eu tô até hoje. E aí, você começou como social media dentro da igreja? A minha primeira função era das mídias sociais, e daí dentro ali eu fui sendo útil para outras coisas. Então aí entrou a parte de direção de arte, então toda a produção de vídeo, de arte, assim, eu brinco falando que eu sou do Pitacos, do Ministério de Pitacos, que eu sou pitaqueira. Então, assim, de ter essa direção de identidade visual, enfim, tudo que vem anterior a uma produção, né? Então, na escrita de roteiro, pensar como que vai ser feito, como que vai ser a produção. Essa é a parte que eu trabalho bastante hoje, além das mídias sociais. Porque hoje, quando começou, era só eu. Hoje a gente tem mais gente, né, junto com a gente. E então eu acabo fazendo a gestão junto com o Gustavo, meu irmão. Na verdade, ele é o chefe do departamento de mídia. E aí, na direção de arte, é onde eu entro mais nessa parte, assim, enfim, você sabe, né? Nosso trabalho com isso. Pra quem não sabe, no Ministério de Mídia da igreja, a gente não tá falando de uma equipe enxuta, né? A gente tá falando de bastante gente envolvida e a gente tá falando de material mesmo. A gente tá falando de design, a gente tá falando de conteúdo social media, a gente tá falando de vídeo in motion, de teaser pra clipe, teaser pra evento. Então, a gente tá falando muito mais, pra quem não conhece, também, os né? impressos, quem não conhece esse contexto, né? A gente tá falando aí de grande volume de coisas e variedade também na parte de categoria na produção. Muitos eventos. E no meio do caminho ali, que eu já tava ali, eu sempre fui envolvida na igreja com a arte em si. Então, eu dançava quando era criança, né? Do Ministério de Dança. E aí, assim, ia transitando, você sabe. Eu tô no teatro, agora eu tô na dança e tal. E aí eu comecei, na verdade, no Ministério das Crianças. Eu comecei a ajudar muito eles com a dança. Daí eu tive a ideia de fazer um musical lá com eles. E a gente fez, foi muito legal. E depois isso foi aumentando a escala até que, quando eu vim trabalhar na igreja, eu já estava envolvida com os musicais, mas ali facilitou muito mais o processo, né? Porque daí isso veio ser uma função minha, entendeu? Onde eu tava
ligada a todas as equipes e ajudando na gestão, enfim. Então, aí foi quando eu fui colocada para ser líder do Ministério de Arte, que envolve... Aí é diferente da mídia, né? Porque tem a mídia, onde tem mídias sociais, direção de arte, eu digo assim, né? Uma coisa específica, e do outro lado vem a direção do Ministério de Artes, que entra dança, teatro, cenário, figurino, que mais? Trilha sonora, maquiagem artística. Então, a parte mais musical mesmo, que é o que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? Ai, adoro, spoiler. E o que você acha e o que você acredita que é criatividade pra você? Porque a gente tá falando, você até começou falando sobre a diferenciação de criatividade e arte. O que você, se você quiser aprofundar um pouco nisso. Assim, eu vejo que as pessoas ligam muito a criatividade somente à arte. Então, você deve passar por isso. De ouvir assim, nossa, você é muito criativa, né? Eu ouço muito quando alguém vai elogiar. Fala 3 qualidades, 3 defeitos. Sempre tem a criatividade. Você é muito criativa. E como se fosse algo muito especial. E eu acredito que em diferentes áreas tem, sim, as pessoas que se destacam em criatividade, mas... estudando melhor, eu percebi, eu tenho visto que a criatividade, na verdade, é a capacidade de gerar novas ideias, né? De gerar solução de problemas. Então, vamos supor, alguém que vai cozinhar, né? Vai fazer uma comida. Ela precisa ser criativa, entendeu? Montagem de um prato. Exato. O que combina com o quê? Isso. E você não fala assim, nossa, ele é um artista. Você fala, ele é um cozinheiro, ele é um chefe. Talvez a última característica que você fale é a criatividade desse profissional, né? Exato. Então, assim, como que ele vai montar, como que ele vai fazer o visual, né? A capacidade de ter uma estética agradável. Porque, por exemplo, quando você vai comer, você olha... Muita gente fala isso, né? Você come com os olhos. Sim. Porque você olha e fala, nossa, que coisa mais linda, que comida bonita. Então, a estética, ela importa. Então, pra mim, eu vejo que a criatividade, ela tá em todas as áreas. Uma mãe que tá criando filhos precisa gerar soluções pra como fazer o filho dela comer, porque ele não tá comendo. Ela precisa ser criativa, né? É verdade. Então, você, por exemplo, tá precisando aumentar a sua renda na tua casa, né? Assim, pra pagar suas contas. Você precisa criar algo, né? Você precisa ser criativa. Então, eu vejo, assim, que para além da criatividade que a gente vê, né, no senso comum, na arte, né, no design, nessa coisa da comunicação que aparece muito, a criatividade, ela tá em tudo, né? Então, a criatividade, para mim, é isso, é a capacidade de gerar, de criar novas ideias, de inovar, né? Enfim, de trazer algo novo. E aí entra muitas outras coisas, né? A estética e tudo mais. Eu digo a estética do senso estético, né? Enfim. Então, eu acho que é um assunto que eu gosto muito, porque as pessoas não se veem como criativas justamente por isso. Porque falar, eu não gosto de arte. E tá tudo bem se não gostar de arte, entendeu? Eu não me identifico. É muito relativo, né? Isso. Muito relativo. Por exemplo, a Sara, vou falar da Sara, né, do robô. A gente tem a Sarinha, uma amiga nossa. Uma amiga nossa lá da igreja, que ela é da engenharia, ela não é do... né? E assim, ela cria robôs, ela cria... É muito legal, ela cria uns robôs muito da hora. E pra fazer isso, você tem que ser criativo. Eu nunca conseguiria. Exato, eu também não. Então, não e criatividade, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, quando a gente entende a criatividade como algo que pode ser desenvolvido em qualquer área, e se você desenvolver na sua área, você vai se destacar, né? Porque você vai trazer novas soluções. Por exemplo, pandemia. Quantas pessoas não precisaram ser criativas? Porque... Sim. Pô, me deparei com um problema, agora eu tô falando no trabalho, né? Me deparei com um problema aqui, como eu vou resolver esse problema? Então, quanta gente não abriu empresa, quantas pessoas não foram para o digital, né? E trouxeram novas soluções, tudo isso é colocar a criatividade em ação. Então, eu acredito que, assim, Deus, ele é criativo e ele coloca no ser humano a capacidade de criar. Então, a criatividade vem desse lugar, pra mim, né? Assim, então... Não se ver como criativo, na verdade, é não se ver como a imagem de Deus, né? Porque todos somos, enfim. Então, é isso. Que profundo. E você comentou que você tá como líder do Ministério de Teatro, que produz alguns musicais. Eu queria saber como que você chegou no teatro. Você falou que você fez musical pra criança e começou ali. Foi uma mini produção? Foi assim, o quê? eu, desde muito nova, eu ficava meio chateada com o fato de eu não...
ser muito boa em uma coisa. Então, por exemplo, acontecia assim. Tinha alguém que dançava. Conhece o Sassá? Sim. Eu vou citando o nome das pessoas, né? Enfim. As pessoas conhecem, você é conhecido. Dança muito bem. E, assim, não, ele é um... E daí você olha, eu lembro coisa. de olhar e falar assim, eu danço, mas... Não comparado, né? Entendeu? Aí, tipo, cantar, né? Tem lá as pessoas que se destacam cantando e eu cantava um pouco. Tipo, afinada, dá conta de cantar, entende de música e tal. Mesma coisa. Em todas as áreas eu me sentia assim. Então eu ficava assim, nossa, chateada, né? Queria ser, sei lá, o Van Gogh, queria ser a pessoa, entendeu? Beethoven. Mas aí hoje eu entendo quão necessário foi entender um pouco de cada coisa para os musicais, né? Então eu sempre tive esse olhar que não ia só para uma coisa. Eu gostava muito da dança, mas eu gostava muito do teatro e eu gostava muito de escrever. E aí eu comecei a trazer novas ideias. Foi o primeiro musical que a gente fez com as crianças, porque eu era líder da dança. E daí a gente teve a ideia de fazer o musical do Teológico, que é da turma do Print, eu acho. Eu acho que é da turma do Print, não sei se não for. Eu não conheço. É um musical pra... Na verdade, é um CD, sei lá, CD, sei lá o que é CD, né? Um DVD, um negócio no YouTube. É um vídeo que eles tinham lá e a gente fez dublado, né, para as crianças. A gente criou, então a gente fez a escolinha, o teológico, fez maquiagem, né, fez tudo ali. Foi o primeiro, assim, que eu falei, não, vamos fazer. Aí depois disso a gente fez mais 2 nas crianças, onde eu era mais envolvida ali, né, naquele meio. Então eu fiquei com essa ideia porque eu sempre gostei. Desde criança, o meu filme preferido é A Noviça Rebelde. Então, essa coisa de misturar as artes visuais todas, eu sempre achei muito fantástico. E aí, eu tinha isso guardado no meu coração. Até que chegou um dia que a gente teve uma Noite X, que é um evento que a gente tem na igreja que é evangelístico, que na época era um louvor, um teatro, uma dança e a palavra. Então era mais ou menos assim. Não eram as coisas juntas. Não era junto. Aí a gente fez e eu lembro que no final eu falei pro pastor, falei, a gente podia fazer um musical, o próximo, juntar tudo, né? Começar a juntar, porque eu via que era bastante trabalho no teatro, bastante trabalho na dança, e eu pensei, por que não unir forças, né? Uma coisa que eu já tinha feito nas crianças. E aí a gente fez, e assim, foi muito legal, mas hoje, olhando com o quanto a gente avançou, a gente assiste e fala, nossa, né, o inicial, assim. Mas a gente tem muita estima por isso, porque por aquele musical que foi A Mente e o Coração. Que hoje ano que foi? 2016. Não faz muito tempo. Assim, faz um tempo, mas não faz tanto tempo, assim. Assim. Não faz 10 anos. Não faz. E assim, aquele ali, eu lembro que hoje a gente não consideraria musical, porque era um teatro que tinha música, entendeu? Era mais ou menos assim. Ninguém cantava. E tinha música e tinha dança, então era mais ou menos isso. Então hoje a gente tem aprendido muito mais a fazer musicais. Mas essa foi a primeira ali que a gente colocou o carro pra andar e foi indo. Então se você consegue, se a gente olhar a evolução de todas as criações que a gente teve na área dos musicais, a gente consegue perceber como teve um avanço. Porque, graças a Deus, na nossa igreja a gente tem recursos humanos, eu acho muito rico, né? Então, assim, a gente tem muita gente com habilidade. Então, uma pessoa muito boa em fazer música, ela vai fazer música. Muito boa em criar figurinos, né? Então, a gente foi... E uma abertura também pra conseguir fazer tudo isso, Exato. Né? E até, assim, é isso, para as pessoas se envolverem. Então, a gente foi crescendo... em qualidade nesse sentido, assim, de começar a integrar. Estamos aprendendo ainda, né? Enfim. Pra quem tá ouvindo, a gente não pode comparar com Wicked, com Dança na Chuva, Hairspray, que tá acontecendo, que acontece lá em São Paulo, né? É uma superprodução, até porque são artistas e profissionais que vivem disso, né? Fazem isso todos os dias, sempre. No caso, pra quem não conhece, se você quiser assistir, tem disponível no YouTube, todos os musicais são super especiais aí no canal no YouTube. Tem alguns que temos Carol Lira de protagonista, inclusive. Ih, gente, já fui o personagem infantil, gente. Ai, bom dia. Amo. Muito bom. Meu coração. Para lá e pesquisa. Tá no meu coração, a lamparinazinha. E como que surgem as peças, assim, os musicais? Você normalmente tem uma ideia, uma referência, ou trazem, não existe essa palavra. Existe.
Eles trazem pra você? Essa frase tá errada, não tá, não? Tá certo, tá certo. Tá mesmo? Eles trazem pra você? Ah, então tá bom. Então eles trazem pra você foi corrigir e falou, se não é trazem, é o quê, será? Então, Traguem. aí eu fiquei confusa. Fiquei confusa. Eles trazem pra você o briefing, a Isso. ideia, um versículo, um contexto, uma história. A gente quer falar sobre o tema X ou... vamos falar sobre isso. Como que funciona esse processo de construir uma peça? A gente tem musicais específicos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um musical de Páscoa, a gente tem uma mensagem central que é a morte de Cristo, né? E a gente precisa falar disso. A gente já fez de várias formas, né? Nos últimos anos, o que a gente tentou fazer foi tirar um pouco a questão do vamos fazer a Páscoa e tem que ser a representação da paixão de Cristo, né? Então a gente O falou... filme do Bill Gibson. Phil Gibson. É, Eu não lembro o nome que do ator, até enfim. nas igrejas católicas tem muito, né, a representação que eles falam, Paixão de Cristo, que é a via sacra, e daí faz... E assim... É literal. Isso, é literal. E é muito precioso, é muito forte. Até recentemente a gente... o último musical que a gente fez, a gente colocou cenas, inclusive, da morte de Cristo. E a gente gosta muito de fazer teatros bíblicos também, mas a gente entrou com essa ideia de falar, vamos fazer algumas coisas meio contextualizadas. Como falar da Páscoa sem só falar, contar sempre exatamente a mesma história, trazendo novas visões. Então, assim, depende muito de qual musical a gente tá falando. Se a gente vai fazer um musical de Páscoa, esse já é o pano de fundo. Mas aí acontece, às vezes, da gente entender, assim, conversar com os pastores, né? No musical de Páscoa, em específico, a gente conversa com a pastora Mônica, que é a pastora líder, junto com o pastor Davi, né? E aí a gente tem, assim, qual é o direcionamento para a igreja esse ano? O que a gente está falando? Então ela traz um panorama geral, assim, né? Ó, dá um enfoque na família, dá um enfoque na unidade, enfim, né? Isso, a gente tem essa primeira impressão, assim. A mesma coisa com os outros, mesmo sendo temático ou não. Então, o que a gente mais tem liberdade criativa nesse sentido é a Noitis, que é um musical que a gente faz... que ali não é nem Páscoa e nem Natal, né? Que é um musical meio que do meio do ano. Que a gente fez esse ano, recentemente, inclusive. Foi muito legal. Foi mesmo. Foi muito especial. Muitos elogios, assim. Tá no YouTube. Pra história em si, pra construção da história. Mas a gente tem um pouco mais de liberdade. Mas ainda assim, vem uma direção dos pastores, entendeu? Mas então, não é uma ideia ou um roteiro. Não, né? É não. só uma... Isso, é uma direção assim. Vou direcional. dar um exemplo. Esse último, a gente teve uma reunião e eles falaram, a gente queria que tivesse... visivelmente a parte de Cristo, né? A gente fala escrachado, então é assim, morte de Cristo, falando, né, exatamente sobre isso e não tão subjetivo. E a gente gostaria que falasse sobre o sentido da vida, né? Como o ser humano tem significado somente em Cristo. Passou mais ou menos assim um panorama geral. Aí, a partir disso, a gente fez uma reunião. Eu faço várias reuniões. Então, ali na igreja, a gente divide. Eu tô na direção geral, né? Então, na gestão do ministério, da equipe em si. Mas aí, a gente tem outras pessoas que estão à frente das áreas específicas. Então, por exemplo, tem o figurino, tá o Gustavo e a Cecília. Né? A gente tem o cenário, tá o Léo e a Fer. Aí, trilha sonora, o Thiago e a Thay. A maquiagem, a Gabi, a Amanda e a Gi Furlan. Na dança, o Matheus e a Gi. Então, assim, são pessoas que estão à frente das áreas. Então, eu trago essa liderança e eu passo para eles. Ó, a gente pensou nisso, né? Faz uma reunião com eles. Mas também a gente tem uma equipe de roteiro, né? Que é muito especial essa primeira parte, porque eles ajudam muito. Porque eu gosto de falar assim, nenhuma ideia é descartada, né? Então, não existe... Famoso brainstorm. Exato. Não existe ideia ruim. Claro que tem... Às vezes você ouve e fala... Só que essa é uma ideia ruim daquela. Exato, não existe mais essa aí. Mas assim, é muito legal como quando você tá fazendo um brainstorming, você consegue perceber, por exemplo, a pessoa dá uma ideia assim muito nada a ver, mas a palavra que ela falou dá ideia pra alguém, te faz lembrar de outra coisa, que te faz um caminho na tua cabeça até que você chega na ideia ideal para aquilo ali. Então, essas reuniões com a equipe de roteiro eu acho muito boa. Assim, é muito rico, né? Porque são pessoas diferentes, de gerações diferentes. Então, tem gente
um pouco mais velho, jovem, mas mais velho. Tem, assim, os adolescentes que estão, né? Gen Z. Isso, que tá, assim, nossa, ligadão no que tá acontecendo. Então, a gente consegue trazer um contraponto. A gente pesquisa filmes, a gente pesquisa livros, né? Que foi o que a gente fez nesse último musical. A gente teve umas 2, 3 reuniões com eles, onde a gente foi, assim, vamos fazer uma tempestade aqui. E aí, a gente falou de vários filmes que falavam do assunto que a gente queria. Foi tendo várias ideias e falando, vai jogando, né? Então, a gente vai afunilando. Então, primeiro tem umas 2 reuniões com o roteiro. Aí a gente faz uma reunião com os líderes. Então, eu inverti a ordem. Na verdade, depois vem com os líderes para eles afunilarem um pouco mais. E eu gosto de envolver eles logo no começo, porque são pessoas muito criativas também, né? Pessoas que, assim, têm ideias. E porque daí eles já vão gerando coisas na cabeça para a produção específica deles. Então, de cenário, de figurino, de música. Então, é bom envolver desde o começo, porque aí a coisa vira uma dança junto, eu digo assim, né? Assim, a sinergia é muito grande. E acaba que, como é uma equipe grande, uma pluralidade até de profissionais, né? Porque a gente tem pessoas ali que trabalham no meio criativo, né? Tem designer, tem O Léo é engenheiro. O Léo é engenheiro. Ele é músico, mas ele, né, enfim, e aí eu acho legal, porque o Léo, ele é um cara que faz o projeto arquitetônico, né? Arquitetônico entre aspas, porque ele não é arquiteto, tadinho. Mas ele... Como é que é o nome disso? Ele faz o projeto? Ele desenha, não sei o nome. Ele faz o desenho de palco. Isso, desenho de palco. E assim, é impressionante, porque é por isso que a gente tem crescido tanto, eu digo assim, em qualidade, porque eu tenho ideias, e muitas vezes eu jogo a ideia, e eu não sei nem como executar, como vai fazer, o que a gente vai fazer. Às vezes vai lá, galera. E às vezes a minha ideia é depois muito desenvolvida por ele. Ou às vezes eu, assim, não faço ideia de como faria. Então, eu falo, pensa, né? E aí o Léo, junto com a equipe, vai lá, eles também fazem lá pasta no Pinterest, tipo, separa um monte de coisa, conversa, daí ele vem com mapa de palco, e eu acho impressionante, porque é muito legal que, assim, a gente vai aprovando, mas, assim, na semana que a gente fala, agora eu entendi. Agora eu entendi. E ficou lindo, entendeu? Olha e eu só. jamais pensaria nisso. Então, a gente tem crescido por quê? Porque ele é engenheiro, ele é artista demais, assim, tem, né, muito conhecimento e desenvolve. A mesma coisa o Gustavo e a Cecília, ou o próprio Thiago, assim, a produção musical, né, que aí tudo isso é, assim, a pessoa vai pesquisar da sua própria área para desenvolver, para trazer uma solução para aquilo ali, né, que a gente tem para fazer. Então, eu vejo que, num sentido geral, isso vai trazendo riqueza para a produção. E aí a gente vai afunilando até chegar à parte da escrita da história, que aí a gente faz. Eu faço geralmente, como eu gosto de escrever muito, né, uma parte que eu tenho facilidade, eu me envolvo também nessa parte, e aí eu trago junto comigo algumas pessoas do roteiro. Geralmente é a gente que também tem mais disponibilidade, porque daí, assim, a gente tem que fazer muitas reuniões e tem que se encontrar várias vezes até o roteiro, de fato, sair ali, né? Então, é aí que a gente começa a escrever. Depois que o roteiro... Você nem perguntou como é feito, né? Não, agora eu pode, com certeza. Aquelas Tá, gente, eu tô super curiosa, nossa, e olha que eu faço parte. Eu tô lá, tô sempre, nossa, que engraçado, como que isso, né? É engraçado, eu acho que as pessoas que assistem não têm nem noção do trabalhão que dá, né? E do processo. Não, e às vezes pessoas que não são... que não fazem parte da Igreja Nova Aliança ou que não conhecem, talvez não tenham proporção do tamanho, da quantidade de gente envolvida e das coisas, porque, gente, assim, não é porque é minha igreja, não, mas é maravilhoso, entendeu? E não é porque a gente tá lá, mas é porque são tantas mãos que sai um projeto tão rico, tão lindo, tão diferencial, que, assim, beleza, a gente pode não estar... né, comparado com São Paulo ainda. Mas, assim, é um grande referencial, eu acho que nacional hoje, né? A gente tem muito feedback dessa forma. As pessoas assistem e falam, nossa... Né, eu já ouvi gente falando, nossa, eu vim achando que eu ia assistir um teatrinho e é um teatrão. Né, os recursos visuais que a gente usa. E é isso, assim, eu honro e eu glorifico a Deus pela oportunidade que a gente tem, porque é uma igreja que tem uma visão, né? Porque, assim, tem muita igreja que né, poderia fazer e não faz, e tá tudo bem, né? Os pastores, assim, nos liberam para isso, eles investem nisso, né? E, assim, a gente não encontra dificuldade nesse sentido. Então, e é muito legal como as pessoas florescem, porque é assim, nossa, eu lembro, precisamos fazer sei lá, construir aqui
um vaso da planta do Mário, quando a gente fez Gens, né? Que era um musical que falava sobre internet, videogame, essa coisa toda. Então a gente teve a ideia de fazer a plantinha do Mário, que ela, né, era... Ela subia, né? Comia um negocinho. E aí, nesse ponto em específico, eu lembro que daí a Sara foi e ela precisou de ajuda, por exemplo, pra deixar a flor bonita, entendeu? Então, assim... Mas ela montou um robô. Ela montou um robô, ela fez um sistema. Então, eu não daria conta. É detalhe, entendeu? Então, eu vejo que é a riqueza de conhecimento e dos voluntários mesmo, né? Muita gente, assim, que se entrega pra fazer porque floresce nesse lugar. Então... Voltando, eu tava falando que depois que a gente faz as reuniões de roteiro, quando o roteiro já tá mais, assim, desenvolvido, eu volto pra uma reunião com a equipe pra passar pra eles, né? Então, ó, gente, aqui é a história, tá assim, assim. Nisso eles já tinham, né, uma base da história, já foi provavelmente pensando em coisas. E aí começa a questão de, bora, né? Pega a sua equipe e vai criar em cima disso. O ponto positivo é que, como eu trabalho na igreja, e, né, como esse é o meu trabalho também, eu acabo ajudando a costurar demais isso tudo. Então, fica amarrado, né? Isso, é uma coisa que, assim, não fica uma colcha de retalhos, né? Então, todas as equipes falam uma coisa só, né? Então, eles passam pra mim, ó, a gente teve essa ideia. Eu falo, beleza, gostei, né? Ah, eu acho que, né, isso aqui vai ficar melhor aqui, porque essa era a ideia pra essa cena, porque a gente precisa passar essa mensagem. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue juntos costurar bem a história e ela toda conta algo, né? Então, assim, o cenário tá contando algo, o figurino tá contando algo, e todas elas estão contando a mesma história, né? Então, isso eu acho que é muito... É o que faz dar muito certo, entendeu? Ali, porque a gente costura muito bem uma coisa na outra, todo mundo junto, entendeu? Todo mundo indo na mesma direção, enfim, acho que é. Você acha que porque assim, são muitas frentes e são muitas pessoas, né? Sim. Cada equipe deve ter o quê? Mas, assim, umas 30 pessoas? Pra menos. É por aí. Tem, acho que teatro e dança é que é mais... sempre desafiador, porque na hora do vamos ver, a gente precisa de gente que consegue estar lá quase todo dia, né? Não, então, esse era o meu ponto. Você acha que é importante, às vezes, o fato de você estar lá e trabalhar na igreja e tal o tempo inteiro é o que faz as coisas se costurarem? Eu acho que isso ajuda muito, porque daí tem muitas coisas que saem do, não preciso esperar a noite pra resolver. A gente tem a equipe de manutenção da igreja, que ajuda muito a gente, então eles têm oficina, eles ajudam a construir coisas lá também, né? Embora nos últimos todos a nossa galera pegou muita coisa sozinho pra fazer, né? Mas assim, algumas coisas mais burocráticas que precisa resolver, a gente consegue resolver durante o dia, entendeu? Fazer uma compra, né? Enfim, não se limita só a fazer durante a noite, que é a hora que a maioria dos voluntários... Tá disponível, sim. Isso, então isso aí eu acho que ajuda muito. E né? tempo de produção? Quanto tempo demora, você acha, que o processo de estruturar, ensaiar, apresentar? Olha, no geral, a gente já fez muita loucura, né? Porque, assim, como a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na igreja, acaba que, às vezes, não... o espaço acaba ficando curto, mas, assim, num geral, vou falar, assim, uma média, tá? A média e o ideal nosso é terminar o roteiro e ter um mês pra ensaiar e produzir. Então, é pouco, se você for ver. É pouco. A gente trabalha com... É que a gente tá lá, a gente nem percebe, né? Que o dia vai passando, de repente você fala, amanhã. E assim, querendo ou não, eu falo que assim, a parte do ensaio mesmo, daquela parte que é mais exaustiva, no sentido de eu tenho que morar na igreja e estar aqui todo dia pra fazer acontecer, ela pega mais 2, 3 semanas no final. O que eu acho bom, porque eu acho que se a gente pegasse 2 meses exaustivos, ninguém ia aguentar. Ia fazer um a cada 2 anos. Exato. Então, o que a gente faz, assim, é tentar fechar o roteiro e liberar tudo até um mês antes, pra daí ter os ensaios, né? Começar a ensaiar, mas, assim, o que mais... A parte da produção mesmo pesada são 3 semanas, assim. Que eu falo que é onde a coisa se constrói. Por quê? Diferente de musicais profissionais, o que eles têm? Eles têm um local específico, eles ficam em cartaz por muito tempo.
né? E muito tempo de preparação, né? Pra Muito construir tempo de preparação. personagem. Envolve dinheiro, que eles ganham dinheiro com Sim, isso. A gente sim. não ganha nada, a gente É, só não. gasta muito, né? A gente tá lá. Então, assim, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, as pessoas são contratadas. Então, nesse contexto em específico, acontece da produção, assim, também, os ensaios já contam com tudo que eles vão ter para a apresentação. Não é o nosso caso, porque como a gente trabalha com voluntários, acontece muito de, vamos supor, o culto acontece normal nos domingos. O nosso cenário só vai ficar pronto na semana do musical. Por quê? Você não atrapalha Exato, atrapalha o resto das coisas. Então, na semana, a gente tem uma noção. Você vai saber, o último, por exemplo, que a gente fez agora, a gente tinha os ensaios, a gente fazia o ideal. Montava lá uma cadeira, mais ou menos pensando, ó, a gente vai ter mais ou menos isso. Mas muda muito. A gente foi ter uma mesa mesmo. Exato. 3 dias antes. Exatamente como que vai estar o cenário. E tudo isso é interação de palco. Né? Então, a gente trabalha o máximo pra, vou trabalhar a tua atuação, eu vou trabalhar decorar construção texto, construção de personagem, né? Enfim, ao máximo que eu conseguir, porque tem toda uma construção de cena que só vai dar pra fazer na semana. Que tá acontecendo paralelo e não antecipado, né? Não é como se o cenário ficasse primeiro pra daí a gente começar. É só depois que a gente já tem o cenário que a gente consegue, de fato, construir a cena, elaborar tudo que tem ali. Então, que as coisas vão ficando prontas, entendeu? Então, até acontece muito, acho que você já deve ter passado por isso, de ser um personagem, né? Tá ali pra atuar. E daí você chega, sei lá, quando vai chegando perto, fala, agora eu tô entendendo a história. Porque, né, assim, esse último não tanto, porque a história, todos os personagens ficavam a história toda. Mas nos anteriores, e muitos, a gente faz isso cenas, né? Cena 1, cena 2, cena 3. Então, por exemplo... Transitam, né? Os personagens entram, saem de cena. Isso, então a gente vai fazer uma cena 5, às vezes a cena 1 não tá junto com a cena 5. Então, quem tá na produção sabe, mas quem tá... Então, tem gente que vai ver, agora fez sentido, agora eu entendi. Então, o ideal seria ter mais tempo? Seria, mas eu acho também que, no nosso contexto, é o que faz sentido ali. Pelo menos um mês pra produção geral, assim. E dá muito certo, porque a gente tem muita gente, graças a Deus, né? Sim, verdade. E sobre... você falou sobre construção de roteiro, construção de ideia, e a gente tem uma pluralidade bem grande em relação a temas e públicos, né? O último, ele teve muitas nuances, eu acho. O último, ele tinha umas piadinhas, e daí ele tinha umas reflexões, e aí, de repente, ficava mais reflexivo. Teve musicais que eram mais animados, mais pro público infantil. Então, tem uma variedade de temas, roteiros e etc. De onde que vem? Aí, eu pergunto, as inspirações e referências para esses musicais. Porque, por exemplo, você falou sobre Jens, e eu lembro que o musical de Jens foi um público mais família, e teve bastante luz, bastante cor, e tinha uma referência de Detona Ralph. Isso, Uma coisa, assim, levemente, mas tinha. É porque assim, ó, por exemplo, esse em específico era para jovens e adolescentes. E aí a gente quis trabalhar a questão do jovem e do adolescente, né, com a própria família, a relação familiar do jovem e do adolescente, né? Mas assim, como era para o público jovem, a gente quis trazer toda essa questão da internet e tal. E aí veio uma referência E é engraçado, porque acontece muito isso, de eu falar, tipo, nossa, vamos fazer, daí ele foi sugado pra internet, tô falando, alguém fala, nossa, é igual o Wi-Fi Ralph. Eu falo, não assisti, vamos assistir. Daí a gente assiste. Mentira! Acontece bastante, Olha assim, só. de pegar uma referência e você joga ali uma ideia, que é o que aconteceu também agora nesse último, que a gente fez. Eu lembro que a gente tava criando o personagem da memória, né? Daí a gente personificou ali e tal. E daí eu lembro que alguém falou, nossa, é igual Divertidamente. Tinha acabado de lançar, né? Exato. E assim, eu não tinha assistido. Quando eu assisti o Divertidamente, eu assisti antes de sair a produção, mas a gente já tinha escrito, já tava rolando, né? E pra mim, essa teoria de que a gente é uma absorção de muitas coisas, né? A gente absorve tudo que a gente vê no mundo. No inconsciente, a memória é a vozinha e a personificação do que tinha no Divertidamente. Então, às vezes, no imaginário das pessoas, aquilo lá já estava criado mesmo sem o filme. E não tem como ficar diferente disso, porque eu não sei se você já ouviu essa teoria, por exemplo, que a Pixar gosta de personificar
coisas e emoções. Então, e se eu personificasse brinquedos? Toy Story. Né? E se eu personificasse... Peixinhos. Peixes. Procurando a Nemo. formiga. As emoções, que é o divertidamente. Então, assim, olhando pra toda a forma que a coisa é feita, não tem muito como ficar diferente. Então, quando eu falo, e se eu personificasse a internet? Já pensaram, já fizeram, entendeu? Então, primeiro que eu acho que nada se cria, né? Tudo se copia, mas assim, não é uma cópia de vamos fazer igual. É uma cópia de... Vamos usar é uma de ideia referência. boa, exato, né? É uma ideia muito boa e vai comunicar tal. Nesse caso específico, foi uma ideia que a gente teve e alguém já tinha feito, né? E acontece muito. E também pode acontecer o contrário. Da gente fazer uma coxa de retalhos agora dizendo assim, das referências. Né? Então, esse último a gente entendeu que era mais sério. Então, a gente vai para as referências da onde a gente está querendo extrair aquela história. Então, era sobre o tempo. Vamos falar sobre o tempo, sobre a nossa questão com o tempo. E, ó, é muito interessante que depois que a gente terminou, o pastor Wagner veio e falou assim, você conhece a teoria do filósofo tal, que ele fala sobre o tempo do café e nananã? Eu falei, não. E daí ele falou assim... Não é possível. Ele falou várias vezes, não é possível. Eu falei, nunca ouvi falar. Ele falou, não, exatamente isso, do café. Eu falei... Contexto, o musical passava num café. Isso, era E falava sobre o tempo. Isso. Ou seja, era a filosofia do negócio. Nesse caso, a gente personificou o tempo, né? O tempo e as nuances do tempo. Então, eu vejo que, assim, muito é de referência. Pra esse em específico, a gente viu vários filmes que falavam sobre viagem no tempo. Só pra ter, assim... Até esse laboratório, o imaginário, o vocabulário, né? Como que falam, como que... Mas, assim, eu acho que... Igual você perguntou, da onde que vem, né? A gente tem tentado, como a gente fala pra igreja, a gente tem tentado muito conseguir fazer uma coisa que atinge todo mundo. É muito engraçado como as crianças amam os nossos musicais. Eles amam. Fofos. Assim, eu recebi um vídeo esses dias da Rebeca, da pastora Rebeca, da filha dela. Ela pegou, sei lá o quê, um negócio como se fosse uma bengala de plástico, ela inventou. E aí ela começou a cantar a música. A Rebeca falou, eu nem lembrava da música, como é que cantava a música. E a filha dela, de 4 anos, sabe cantar e sabe fazer, porque ama assistir, assistiu, absorveu, né? Então, assim, acontece muito das crianças gostarem pra caramba. Mas, assim, quando a gente faz, vamos supor, Natal, né? Notas do Tempo, que a gente fez no final do ano passado. A gente falou, não é para criança, não é para, né? Tem que pegar todo mundo. Então, a gente coloca uma coisa, fala family friendly, né? Que, tipo, é pra todo mundo. Exato. Faixa livre. Isso, exato. Do filme. Mas a gente precisa entender que, assim... vai ter várias pessoas assistindo, então eu preciso, na hora de escrever, pensar nisso, né? Diferente do Caminho da Cura, que a gente fez é um musical que a gente fez sobre a história da mulher do fluxo de sangue, que foi, assim, muito especial. Público só feminino. Exato, mas era só pra mulheres. Apresentaria pra igreja, a gente apresentou pra igreja, mas a gente podia fazer, era pra ser 100% a história bíblica, com, né, todo o fundo ali, o pano de fundo da história. E aí a gente fez uma coisa muito mais séria, tinha pouco humor, era uma coisa, né? Então, dali a gente pegou referência de onde? A gente foi pro The Chosen, óbvio, né? Não tem nem como. E a referência bíblica. Então, assim, dependendo do público e da ideia para aquela história, a gente tenta abrir um pouco o leque. Mas, assim, acaba tendo tom ou familiar, ou vamos aqui para, né, um pouco mais infantil. A Grande História, que é o que você fez, a Lamparina, foi mais infantil. Né? Ai, foi tão legal. E a gente contou toda a história, caminhada bíblica. E, além de ser infantil, foi feito por crianças também. Então, tinha atores, né, crianças. Então, acaba que a gente pega referência, assim, dependendo do que a gente vai fazer ali. Não sei se fez sentido. Não, fez sim. Você acredita que, por exemplo, se alguém fosse ser diretor criativo de alguma coisa, diretor de arte de alguma coisa, de um trabalho, de um job, de um filme, de um musical. Criar algo. Qual que você acha que é a característica mais importante de se ter? Tá, se a gente tá falando no meio cristão, sensibilidade do Espírito Santo, porque eu acho que isso é muito importante no quesito criar para o outro, para entregar uma mensagem que tem um final. Isso, eu acho que isso assim, pra gente, eu acho que faz total diferença. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa,
como que pôde ter feito isso e tal. Mas agora falando num sentido geral, agora, né, falando do profissional em si, uma produção que seja numa agência ou qualquer lugar, eu acho que é engraçado que se fosse perguntar pra uma pessoa do senso comum, ia falar criatividade. E eu acho que até você deve ter falado muito disso aqui já, que é boas referências. Precisa ter, não tem como. Nós não somos fontes inesgotáveis. Não somos, né? Eu acho que tem muita gente que fala assim, como lidar com o bloqueio criativo? Ele existe, porque nós somos seres humanos, né? A gente passa por nossas emoções na hora de criar também. Então, tem dia que você tá mais, né? Tem dia que você tá, nossa, super inspirado. Tem ideia que vai vir no banheiro tomando banho, né? Tem ideia que, sei lá. E eu vejo que a pessoa que trabalha com a criatividade, especificamente agora falando de arte, dos visuais, da produção, ela não pode subestimar as referências. Ela tem que, né? Então, ela precisa... enfim, assistir filmes, olhando com um olhar pra isso. Ela precisa gostar do Pinterest. Eu amo Pinterest. Eu também. Nossa, eu tenho milhões de pastas no Pinterest. Deixar o passo o dia inteiro lá, eu amo muito. Se eu puder... Sabe que tem gente que ganha dinheiro com Pinterest, minha filha? Me ensina, então. Juro pra você, não sei. Tem gente que vende curso pra isso. Precisava ver, aprender, te pesquisar compartilho. como arrasta pra cima. Compartilho. Mas, assim, o Pinterest, ou seguir pessoas que falem sobre isso, ter referências, olhar o que as pessoas estão fazendo. Até no mundo cristão, uma coisa que as pessoas às vezes falham muito. No nosso meio eu não vejo isso acontecer muito, mas às vezes tem esse senso comum de eu vou criar arte para a igreja, né? E, na verdade, assim, você tem que criar arte, né? A sua arte passa por quem você é. Então, você precisa de boas referências. Tá tudo bem você assistir um filme, você ver um musical que não é cristão para produzir uma coisa cristã, né? Porque você vai pegar referência, ver o que as pessoas estão falando. Até porque não tem muitos musicais cristãos no mundo. Não estamos nem falando só do Brasil, sim, né? Exato. Então, assim, eu acredito nisso, assim, de você entender que a gente precisa estudar, né? Não dá pra ser só... se basear só naquilo que eu já sei, naquilo que eu já vi. Você pode ver as agências e os profissionais que eles ficam estagnados, tem a ver com não se inovar, não olhar para o que está acontecendo, não entender, não querer. Então, tem que sair desse lugar do... né? O que separa, às vezes, uma geração da outra, né? Então, quando você vai conversar com seus pais, com seus avós. Meus avós não sabem nada de que é um Instagram, que é um... né? Não sabe, não tem muita... A minha avó materna, ela é um pouco mais nova, então ela tem o Zap, né? Que fala de chama de Zap. Ai, que bonitinho, chama de Zap. Isso, manda áudio e ela acha figurinha. que... E todo áudio que ela manda, ela fala, oi, fia, é a avó. Porque... ela acha que você não vai saber, que bonitinho. Entendeu? Porque, assim, a forma de ver a tecnologia... Mas o que separa uma geração da outra? Eu já pensei muito disso. Eu falei... como que eu faço pra quando eu chegar, quando eu for idosa, eu não estar descolada do que tá acontecendo? Realidade. E assim, um pouco é inevitável, porque começa a acontecer, você pode ver hoje em dia, tem toda essa questão do o Gen Z e o Millennial, né? Então, olha lá... Uma diferença de 4 anos. Isso, mas aí você olha... Separando. Como eles se vestem? Coloca a meia de tal forma, entendeu? Como eles falam, quais são as gírias. Mas assim... eu não posso olhar e falar, a minha geração é muito melhor e eu não vou saber o que aquela pessoa está falando, o que está fazendo. Eu preciso saber o que eles estão falando, o que eles estão consumindo, até para eu comunicar com esse público. Porque senão... Quem que vai comunicar? Isso. Falando de marca, por exemplo, eu não posso, eu tenho que entender... uma forma de falar com todo mundo, né? Claro, dependendo da marca do seu produto, você vai nichar muito, né? Mas... se você quer atingir muitas pessoas, você precisa saber o que está sendo feito, o que está sendo falado, né? Você precisa se atualizar. Então, eu vejo que em produção consumir, né? E assim, olhar com um olhar crítico, mas eu não digo crítico para olhar e falar, nossa, que feio o que a pessoa fez, mas olhar com olhar crítico para o seu trabalho também, sabe? Ter essa abertura de olhar e falar, será que isso aqui ficou bom? Né? Bom, assim, no sentido... o que eu posso fazer para desenvolver isso aqui? O que eu posso
trabalhar para que isso aqui seja mais atual? Pergunta a opinião das pessoas. Então, eu posso chegar com um texto e falar, Carol, lê o meu texto, o que você achou? Uma pessoa que não tem nada a ver, que não tá enfiada ali naquele processo, sabe? E eu tenho que ser humilde de Receber. às vezes, ouvir e falar, nossa, eu não entendi. E assim, às vezes, pegar pra alguém mais nova, pra alguém mais velho. Você entendeu isso aqui? O que você entendeu? Eu faço muito isso quando a gente tá fazendo musicais, né? Você entendeu a história? Fez sentido pra você? O que você entendeu? Uma pessoa que não tava lá no começo. Então, o que você vai entender disso aqui? Nessa última, a gente fez muito isso, porque tinha muita coisa subjetiva. Lidava com as emoções, com a questão do tempo, com a questão da memória. Então, eu pedi, por exemplo, a minha cunhada. Eu falei, lê pra mim e fala o que você entendeu, né? Pra ver se eu não tô viciada naquilo que eu tô fazendo. Então, a direção, a produção em si, ela precisa ter um olhar pra fora. Não só, né, o que eu tô fazendo aqui, é assim que eu sei fazer, não. O que as outras pessoas estão fazendo? O que tá sendo bonito lá fora? Pegar o que é bom, aproveitar o que dá certo, o que não dá certo, né, dentro da tua realidade. Sim. Enfim, não pode te travar também uma dificuldade, né? Então, quero fazer um podcast. Então, se não é a produção do fulano de tal, eu não vou fazer. Não, gente, né? Começa. Não, se for assim, a gente não faz. Exato. Né? Se a gente se comparar, por exemplo, com o pessoal de São Paulo, a gente não faz nada. Exato. E com certeza, daqui a uns anos, você vai olhar para os primeiros e falar, nossa, como a gente evoluiu. Mudamos isso, mudamos aquilo, colocamos isso, colocamos aquilo, isso aqui não funcionou mais. Mas é isso, é ter a coragem e a ousadia de avançar, não esperar estar perfeito, né? Não esperar a coisa estar, nossa, o ideal, mas também não se colocar nesse lugar de, eu já sei muito, é muito bom. Não, vai olhar o que estão fazendo. Né? Pega aqui uma coisa ali. Eu falei muito, né? Nem sei se eu respondi Não, você tá... exatamente. Não, tá ótima. Tá respondendo várias coisas. Aí Eu não tô vai- pulando várias perguntas, já que não preciso nem fazer. Respondendo. Vai, minha filha. O tal do TDAH. A militância fala que TDAH. Eu não sou diagnosticada, mas eu tenho a teoria de que talvez eu tenha. É a cabeça que É vai... caro fazer o teste, né, menina? É Eu muito. fiquei sabendo. Depois de adulto, é mais de R$2.000, né? Então, tá bom. Aí você fala assim... Deixa daqui a pouco a Eu gente vou lidando com isso por enquanto, assim. Então, eu tenho essa teoria que eu tenho. Então, as pontas vão... vai abrindo as gavetas. Janelas todas. Aí eu vou pensando na minha cabeça, será que eu fechei? Tem que fechar. Tenho que responder a pergunta. Porque eu mesmo, quando tô assistindo, falo, você não respondeu a pergunta. que a Você pessoa olha o fez. ponto. Nada, tudo bem. Enfim. Mas você tava falando sobre buscar referências em outros lugares. Eu tenho uma dúvida. E aí é uma dúvida real minha, não tá nem aqui no roteiro. Bom dia. De você encontra e você enxerga referências dentro do meio cristão em relação a musicais? Porque a gente sabe que o mundo é um grande produtor, a Broadway, São Paulo, Rio, sempre tem musicais em cartaz, sempre tem produções, assim, incríveis, né? Tipo, Cantando na Chuva, que Isso. chovia no palco, ou Hamilton, em Broadway, que o palco mexia e tal. Você encontra alguma, sei lá, uma marca, alguma igreja, alguma instituição que faça musicais que não esteja exatamente nesses lugares? Tem a CNC, né? A Companhia NC, lá de São Paulo. Eles são muito incríveis, né? Eu até já fiz 2 cursos com eles online. Um foi o de direção de cena e o outro foi de construção de personagem, com o Kaique, né? E eles são muito bons. Eles têm eu assisti, só tive a oportunidade de assistir pessoalmente o deles, o Azusa. Ah, legal. Que é incrível. Ah, eu não assisti. É lindo, é muito lindo, assim. Achei muito, muito legal. Eu conheço eles. Tem uma outra que é a Bezaliel, que eu tô conhecendo mais agora, que é uma não companhia conhecia. lá de... Eu acho que é Manaus. Tá. Que eles fazem umas coisas bem legais. Eu tenho uma referência também do pessoal de Tulsa, nos Estados Unidos, que é onde eu morei, né? Que é onde eu fiz o Bible College. Eles são muito fortes, assim, eles têm essa coisa musical muito forte, né? Eu lembro que a gente nem fazia musicais ainda aqui na igreja, e aí aqui na igreja, né? Na igreja, enfim. Aqui. Tá tanto na igreja. Né? A gente nem fazia os musicais ainda, e eu lembro de a primeira vez, assim, o primeiro mês que eu tava lá, eu fui ajudar na produção deles. Eu lembro que eu recebi uma camiseta, assim, escrito make-up. Tipo, eu era da maquiagem. Que legal! E fui ajudar, e aí eu lembro que teve... A minha função ali foi
fazer o bronzeamento artificial. Eles tinham um spray de bronzeamento artificial, porque era a história dos hebreus, todo mundo muito branco. E galera aí era do bronze. Isso, daí tinha que passar nas bronze pernas. Do deserto. Isso, nas pernas e nos braços deles. Que legal. E eles são muito, muito fortes, é a Victory. A igreja, Tá. e eles têm umas produções muito legais, assim, então as primeiras ideias, inclusive, na parte cristã, assim, eu lembro que eu peguei bastante deles, assim. Que Então, legal. essas 3 referências, assim, que eu lembrei agora, na parte de musical mesmo, teatro, enfim. Mas a gente pega muita coisa fora também, né, assim, que é legal falar que os musicais é musical mesmo. Não é igual você falou no começo, né? Que separa o teatro e a música. Não, é tudo junto. A pessoa canta, a pessoa dança, a pessoa atua. E são músicas autorais. Então, isso é bem legal também. Eu sinto um orgulhão. Eu fico tão feliz. Não, a gente... Ô, louco. Muito especial. Hoje, assim, é por isso que eu falo que a gente avançou muito. Que hoje a gente faz as próprias músicas. A gente constrói o próprio cenário. A gente faz os figurinos. Graças a Deus, a gente não começou do zero, né? Não fui eu que comecei. Na igreja já tinha o Ministério de Teatro muito bom. Quando eu era criança, eles eram muito, muito fortes, assim, no teatro. Então, a gente tem um acervo de figurino muito grande, né? Então, muitas roupas, né? Que foi cultivado por anos. Então, hoje, a gente tem lá aquilo e é legal que a gente customiza muita coisa, constrói muita coisa do zero, mas a gente tem muita coisa já, assim, de anos, né? Que a gente... vai guardando. Então, aí nessa questão das referências, a gente olha muito para as referências cristãs, mas a gente olha muito pro mercado. Porque estão fazendo, porque eu posso olhar, filtrar, falar, isso aqui é muito bom, isso aqui não funcionou. Disney, gente, quantos musicais, né? Assim, né? Eu nem sabia que eu gostava tanto de musical. Então... Só que daí, quando eu virei adulta, eu percebi que todo filme que eu gostava era musical. Praticamente todos tipo os filmes High School Musical. Da Disney, assim, até os desenhos, todos são musicais. Sim. Olhar, por exemplo, Pequena Sereia, Elsa. Bela e a Fera, todos eles... Frozen, né, Elsa? Frozen. Todos eles têm música, né? Eles falam e tal. Então, assim... E é tão legal, né? Que é uma sensação... Eu tenho a sensação, assim, com musical, que é quando as palavras não dão conta de traduzir aquilo que tá se sentindo. Pra mim, musical é isso. É, tipo, transmitir que você não consegue se segurar, independente de qual emoção você está sentindo, é de conseguir superar a fala. E aí você dança e canta. Não, e imagina se a vida fosse assim, né? São, assim, recursos pra contar a história. Né? Então, é uma forma de contar a história mais excelente. Não melhor. Não digo que é melhor, uma é melhor que a outra, mas, assim, quanto mais recurso visual, mais legal é de assistir e entender a história, né? Então, Mas você sente o que o personagem sente. Isso. Na quarta-feira, agora, no nosso encontro do teatro, que você não foi. Eu não tava trabalhando no podcast. Fazer o quê, né? Trabalhadeira. A gente falou sobre drama. A gente entrou... a gente começou a abordar com o pessoal, com a nossa equipe, a questão do drama, né? Então, a gente trouxe toda essa contextualização de como fazer drama... Não fazer drama, né? Parece que eu tô fazendo drama. Mas atuar no drama é uma coisa que a gente usa muito. Porque a gente sempre... Em musicais, a gente transita muito entre os gêneros. Então, com exceção daqueles que são mais densos e pesados, no geral, a gente sempre trabalha com humor. Porque é muito chato você sentar pra estudar, assistir uma história. E não ter uma pitadinha, com certeza. E eu digo chato, assim, para o público, né? Para esse público, assim, né? Então, quem vai ficar 2 horas assistindo. Exato. Então, nesse sentido, a gente... começou a falar sobre o drama entendendo que é muito importante para aquilo que a gente faz. Então, eu vou falar de algo que toca. Então, eu preciso ter isso desenvolvido, né? Então, foi muito legal que a gente fez um exercício com eles. A gente foi no método do Stanislavski, né? Que é de teatro. Então, a gente conversou sobre como eu vou transmitir o drama. Como que eu vou construir o meu personagem, como que eu vou construir a minha história ali naquilo. Então, a gente trouxe uma situação que era de um palhaço, criamos ali na hora, né? Um palhaço que ele saiu de casa há muito tempo. Inclusive, esse é um teatro que eu ainda quero escrever. E eu tenho o sonho de um dia, quem sabe, né? Ir pra fora, assim, a gente apresentar em outros lugares. É um palhaço que ele saiu de casa muito cedo pra
seguir o circo, só que ele perdeu a família dele nisso. E aí ele é meio falido, porque ele não é feliz, né? Ele não é feliz de olhar ali e falar, pô, perdi as pessoas mais importantes da minha vida, e esse era o meu sonho, mas no fim, né, não é muito... Então, ele sai de cena, ele entra no camarim, e ele vai começar a tirar a maquiagem dele e falar consigo mesmo sobre quem ele realmente é. Então, tecnicamente, só o público tá vendo ele por trás das máscaras, né? Então, aí ele começa a tirar a maquiagem dele, ele tira ali né, a peruca e ele começa a falar, né? A gente trouxe o desafio e 3 pessoas fizeram, né? Então, cada um trouxe uma nuance ali, mas teve, assim, saiu de falar, a minha mãe, eu nem sei onde ela tá, nunca mais a vi, né? Eu perdi tudo e tal. Teve aquele também que fez no sentido do orgulho de esse é o meu sonho, de lidar com essa dualidade, era o meu sonho e eu tô muito infeliz e é o meu sonho e eu vou me convencer que eu tô feliz, sabe assim? Então, por que eu tô falando isso? Porque trazer diferentes gêneros, diferentes formas de fazer a história, precisa estudar em outros lugares, né? Não tem como. Para eu tocar o público, para eu falar com o público, eu preciso estudar. Não dá para achar que eu vou... E isso, muito legal, que na CNC, na companhia NC lá do Kaique, eu lembro que ele falou assim, a gente não pode parar, agora falando de igreja, naquele teatro onde você pega um lençol e põe na cabeça e pronto, é isso. Né? A gente tem recurso para fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Não tô falando de ser a maior igreja, ser uma mega igreja. Não, é assim, o que você tem de criativo aí? Pega ali a senhorinha da sua igreja. E tem como, né? Que costura, que faz algo, sabe? Une as forças para criar algo bonito, né? Para criar algo que convence, né? Não, e até pensei numa analogia aqui, porque se a gente levar nesse contexto do ambiente cristão, né? Jesus contava as histórias por parábolas. Ele não contava literalmente. Eu falei exatamente isso no teatro quarta-feira. Eu falei exatamente isso. Ai, eu nem tava. Eu dei exatamente esse exemplo. Eu falei, gente, claro que Jesus ali tinha era específico em relação a... Ele falava por parábolas para também peneirar o público que estava prestando atenção ou não, que entenderia ou não. Mas eram analogias, né? Era uma forma de contar a história. Então, a gente precisa entender que são formas de contar a história e eu preciso aprimorar essa forma de contar a história, se eu quero convencer, né? Quando você assiste um filme, você fala que ele é muito bom se ele te convenceu. Né? A atuação, por exemplo, você tá vendo a atuação da pessoa, você olha e fala, meu Deus, né? Foi ela muito sentiu real. isso. Sentiu. Você entendeu que aquela pessoa te convenceu daquilo, parecia real, né? E o teatro é a mesma coisa, né? A história contada. Então, é fazer o melhor, eu vejo que assim, fazer o melhor com o que a gente tem, mesmo que o que a gente tem seja pouco. Porque eu creio, assim, que... Hoje eu olho o resultado de tudo que a gente tem. Óbvio, a gente tem muita gente, a gente tem um investimento. Mas, assim, é inacreditável, né? Porque... Ainda assim é muito. É muito, né? Muito. Faz umas coisas que falam, nossa, como vocês fazem? É Deus, é o Espírito Santo, né? É a dependência ali, porque... E, assim, um sonho que eu tenho é disso, assim, da gente... E eu creio que a gente tem feito isso, produzir arte bonita, de qualidade. Boa, entendeu? Não é... E assim, até eu perguntei várias vezes do Huckmacher, né? A gente tava falando antes de gravar. Eu acho muito chique quando a pessoa tá gravando um podcast. A gente tava conversando aqui antes. Nos bastidores, antes das câmeras ligarem. A gente tava falando dele e ele fala muito disso, de como a arte, ela não precisa de uma justificativa. A arte, ela é. E aí, não precisa ser, eu vou fazer uma arte evangélica, né? Igual, às vezes, acontece isso na moda. Eu vou fazer moda evangélica. Gente, com todo respeito, tá tudo bem se as pessoas gostam, mas, assim, não tem necessidade. Claro, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de fazer música, de escrever, vai passar por quem você é. E se você tem Cristo, ela vai ter imprimir. Cristo, entendeu? A gente tava falando sobre isso antes da câmera ligar, não é verdade? A gente tava falando sobre... com os meninos, a gente tava falando sobre caráter. Sobre pessoas que trabalham, às vezes, no meio e, às vezes, não falam um bom dia pro porteiro. E aí, isso não tem a ver com o porteiro. Tem a ver com a pessoa, com o caráter, com aquilo que ela carrega dentro dela. Com a luz dela, né? No sentido... com o que ela acha que é certo, com aquilo que ela acha que é errado, do porquê que ela não dá bom dia pro porteiro. Então, acho que
isso reflete quando a gente tá falando sobre cristianismo, mas isso também fala sobre outros ambientes, né? Sobre você... tudo aquilo que você toca, você passa no seu trabalho, no que você cria, aquilo que você acredita. Isso. Né? E aí, se você acredita em Cristo, é isso que você vai passar. Exato. É essa a essência daquilo que você vai criar. Exato, isso. E aí, o que acontece? Aconteceu um movimento muito grande de virar a arte na igreja e a arte no secular. E a arte no secular, né, ficou assim... Cresceu muito e a arte na igreja virou é um teatrinho de igreja, entendeu? Quando, na verdade, assim, não tô falando que toda igreja tem que fazer arte e toda igreja tem que fazer teatro, não. Mas se eu gosto de teatro, eu posso fazer teatro no contexto que eu vivo, entendeu? Então, igual você já compartilhou comigo, né, outras vezes, assim, eu tinha o sonho de participar de musicais. Nunca imaginaria que seria conectado à igreja. Então... Sim. É isso, assim, é entender que isso é parte de quem você é, das coisas que você gosta. Não tem que descolar. Então, agora eu sou cristão e agora eu sou artista. Não, eu sou um artista cristão. Né? Eu sou uma pessoa que professa uma fé. E a partir disso, eu não vou fazer uma coisa... porque é de igreja, tem que ser feito. Não, faz de qualidade, sabe? Pesquisa, estuda. E pode ser bem produzido. Exato. Pode ter estrutura, pode ter figurinos. Isso. No plural. Exato. Assim, né? Porque vem do Senhor. Quando você olha lá para as primeiras pinturas, como que é a pintura da Capela Sistina, né? Você olha para cima, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, assim, tentei filmar, levei uma bronca, né? Óbvio, não pode. Mas, assim, é maravilhoso. E você pensar, o cara pendurou lá e fez aquilo, era uma arte de cunho cristão. Mas, assim, quanto detalhe. E ele não estudou, entendeu? Ele estudou, ele não foi uma coisa, vamos ali. Isso, porque é cristão. Não, faz parte de quem ele era. Eu acredito que tenha acontecido esse movimento, Isso, né? Eu acho que The Chosen é uma série que tem despontado esse movimento de fazer com coisas do cunho cristão com muita qualidade. Isso. Que acho que essa isso que você trouxe sobre fazer de qualquer jeito, assim, fazer com que, vamos fazer. Era muito um estigma, né, nesses últimos anos, assim, de que, não precisa, não tem necessidade. Quando não, quando na verdade a arte pode ser um grande meio de você passar uma mensagem. Exato, né? Exatamente. Então, assim, é uma forma de você entender que você vai falar com uma pessoa que às vezes ela só ouviria dessa forma, né? Parou, prestou atenção, foi convencida daquilo. Claro, quem faz a obra, no nosso caso, falando de evangelho, é o Espírito Santo, não é a gente. Mas é nosso papel ministrar e pregar. Então, se eu posso, né? Outro exemplo, e agora indo para esse lado da arte, não é só musicais que a gente faz, né? Então, por exemplo, recentemente a gente foi numa cadeia apresentar um teatro. Era uma semana cultural que eles tiveram. A gente foi o ano passado e tivemos a oportunidade de ir esse ano de novo. Então, a gente levou uma música, criamos um teatro ali com uma mensagem. Então, é a arte sendo pregada. Escola, hospitais. Exato. Essa semana a gente foi num asilo, né? Um abrigo de idosos. E também foi muito especial porque a gente levou uma equipe de idosos da igreja para dançar. Então, assim, você imagina, eles são muito fofos. Eles se arrumando, colocando, né? Foram com a roupa preta, com lenço assim florido, né? Enfim. Aí a gente. Eles apresentaram uma dança, idosos apresentando uma dança para idosos, com uma mensagem. Pô, assim, isso não comunica. Tem como ser mais certeiro do que isso. Exato. E assim, comunica. Então, eu amo musicais, mas eu amo a arte em si, a criatividade e a capacidade da gente entender que Deus é criativo e tudo que flui de nós daí pode ter criatividade, entendeu? Então, se eu preciso comunicar uma mensagem, eu posso fazer isso de forma excelente, né? Então, não é porque eu tô indo numa cadeia, que é um lugar onde ninguém vai muito, né? Um lugar onde, pra vocês terem noção, assim, eu nunca tinha entrado lá. Então, assim, pra entrar, você tem que fecha uma grade, abre outra grade, você tem que passar por detector de metal, você tem que ir com determinado tipo de roupa. Se você tá, sei lá, com uma calça que tem um botão de metal, você tem que pôr a mão pra passar. Então, é muito óbvio, é uma cadeia, né? E, assim, a gente apresentou, as pessoas que estavam assistindo estavam atrás das grades, né? É bem simbólico, assim, essa cena. Eu lembro, assim, dos braços pra fora, assim, eles apoiando, porque eles estavam no pátio, né?
Então, imaginar assim, não é porque eu tô indo fazer pra esse público que eu vou fazer de qualquer jeito. Que não vai passar pelo meu estudo, minha dedicação. E é muito legal, porque daí... eu precisei da galera que fez as máscaras, porque a gente fez um teatro de máscaras, né? Que confeccionou a máscara, eu precisei da pessoa que editou a música pra fazer, a gente precisou ensaiar, a gente precisou se reunir. Então, o esforço e a dedicação é a mesma, porque o propósito é o mesmo. Não importa se é um palco com 3 mil pessoas assistindo ou se é uma 10. cadeia com 20 pessoas ali olhando através das grades, entendeu? Sim. Então, eu vejo isso, assim, o poder que a arte tem de mexer com a nossa emoção. E por que não ser uma coisa unificada? Tá em nós, né? Tá no ser humano. Você olha uma criança, você toca uma música. Quando que você ensina uma criança a dançar? Você vê a criancinha ali, né? Dançando. Ninguém chegou pra ela e falou assim, deixa eu te ensinar a dançar agora. Não. Claro que se for desenvolvido, vai, né? Mas... uma criancinha pequena, ela ouve uma música, ela começa a dançar. Tá em nós, né? O poder da criatividade, de criar, está em nós. E nós precisamos entender, olhar pra nós e nos sentir capazes, sabe? Porque eu comecei falando, eu sou formada em serviço social. Amei fazer, foi muito bom. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito serviço social, porque hoje eu tenho um autoconhecimento suficiente para entender que eu sou capaz. E eu me sentia tão incapaz na época que eu tava para escolher a minha faculdade, o meu curso, que eu falava, isso é para qualquer um, menos para mim. Eu amo isso, mas eu não posso fazer o que eu amo, porque isso passou pela minha personalidade de, né, de se diminuir, sabe? Quando você olha e você fala, vamos supor, quero começar um trabalho em fotografia. Mas tem tanta gente tão boa, o meu não vai ser tão bom. E a gente falou sobre isso no primeiro episódio. Então, quero fazer algo e aí você olha e você se intimida, e você se sente tão pequeno, tão Acha incapaz. que todo mundo é melhor que você. Mas, na verdade, o que Carol Lira vai fazer, só Carol Lira pode fazer. Mesmo que eu vou fazer parecido, eu vou tentar fazer, eu vou tentar falar... O que sai de você sai das suas referências, da sua história de vida, da sua cabeça. Então, hoje, depois de muita terapia, muita cura do Senhor na minha vida, graças a Deus, o autoconhecimento me faz entender que eu sou artista e eu posso falar isso, né? Assim, mas isso é doido, né? Eu comecei a me chamar de artista esse ano. Então. Eu tinha um problema com essa frase, menina. Eu achava que artista só era quem trabalhava com isso. Não, então. Quem não ganha dinheiro com isso, até entender que eu ganho dinheiro com isso também. É arte, menina, entendeu? É artista. Então, eu lembro depois de ouvir muito as pessoas falando... E até quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu ficava muito em crise, porque eu tinha muito conhecimento, né? Não só conhecimento curioso, mas conhecimento da prática mesmo, e de estudar, mas eu não tinha um diploma que me validava, entendeu? Então, eu sei fazer isso. Exato. Então, eu olhava pro meu diploma e eu falava... Né? Nossa, eu não tenho autoridade pra falar disso aqui. Quem disse? Nada entendeu? A ver. Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que essa análise toda é muito importante dentro da arte, porque arte e criatividade e tudo que a gente for fazer, assim, porque nós somos pessoas criativas, seres com capacidade de criar, né? Independente se é arte, se é solução de problemas, se é qualquer coisa. Se é uma comida. Ai, queria, tô com fome, por sinal. Vamos para as perguntas, porque a gente filosofou, eu gostei demais. Profundo, a gente gosta de conversas profundas. Eu quero saber, eu sei que essa pergunta pegou pra você, então, sua primeira referência criativa na vida, ou, vou abrir uma exceção aqui, vou deixar um ou, as suas referências de formas gerais. Tem algum, sei lá, algum diretor, algum escritor, algum músico, alguma coisa que você vê como referência pra você? Assim, eu vejo que o meu ambiente familiar também sempre foi muito... Eu sempre fui muito incentivada. Então, eu não vou falar, por exemplo, a minha mãe, ela fala, né? Eu não sou artista. Voltando pra esse ponto da criatividade, eu tenho os meus pais como muito criativos, assim, empreendedores. Então, criatividade na solução para negócios. Então, quando eu era criança, olhando para o meu ambiente familiar, o meu avô é engraçado, ele toca. Meu avô toca violão, ele toca teclado, ele tinha uma câmera, ele gostava de filmar, ele é vivo ainda, mas ele sempre gostou dessa área, e assim, é engraçado, autodidata, porque ele gostava, ele cantava em bar, assim, sabe? Tipo, então tem voz e violão. Então desde criança eu tenho uma foto com um violãozinho pequenininho assim,
Então, desde criança, foi um ambiente muito rico nesse sentido. Então, de ir pro circo, entendeu? De assistir um musical, de... Você teve contato com essas referências. Isso, de assistir Que filmes. legal. Então, por exemplo, pra eu falar que o meu filme preferido na infância era Noviça e Rebelde, alguém teve que colocar pra eu assistir, né? Então, Tá aí uma observação. Então, e é uma coisa que hoje em dia muita gente nem conhece, nem sabe, entendeu? E eu Gente, amava. Julia Roberts. E assim... Ela é tão fofa. Não, que Julia Roberts? Julie Andrews. Julie Andrews. Você falou e eu fiquei tipo... Eu falei, acho que não é o sobrenome dela. Julie Andrews. Então, assim, pra eu ter essa referência, alguém colocou ali pra eu assistir. Eu nem lembro, na verdade, se foi sem querer ou se foi... O que foi, né? Um dia eu vou perguntar sobre Até porque é um filme antigo, né? É antigo e ele é denso. No sentido, ele tem quase 3 horas. É um filme muito longão, grande. Mas, assim, sempre amei muito. Eu lembro das cenas, eu gostava das músicas. Então, essa coisa do musical, até os filmes da Disney e tudo mais, então sempre teve. E eu não sei, assim, eu sempre tive a veia artística muito forte. Então, a educação artística na escola era o que mais desenvolvia. Minha mãe sempre trabalhou com viagens. E ela trazia as revistas, na época, era a revista, né? Pra falar assim, vamos falar sobre Disney. Então, você pegava uma revista que tinha tudo sobre Só esse da Disney. roteiro. Então, ela trazia pra mim, eu pedia pra ela trazer, eu fazia recorte. Então, eu encapava meus cadernos com recorte, com colagem. Sempre... É muito doido, né? Como na infância a gente já tem uma tendência muito grande E tudo aquilo que é valorizado, ele cresce, né? Eu tenho uma memória grande, assim, do meu pai falando pra mim. Eu escrevi uma carta pros meus avós e ele olhando a carta e ele falando assim... Gente, é engraçado, né? Eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Eu devia ter uns 7 anos, tava... Nossa, 6 para super 7 anos, tava aprendendo a escrever, né? E daí ele falou assim, nossa, como a sua letra tá bonita e como a sua caligrafia tá boa. Falou assim, né? Que bonito que você escreveu. E eu vejo, um dia eu tive esse insight, falei, nossa, como isso desenvolveu em mim. Porque foi elogiado, entendeu? Foi apontado como algo bom. Então, hoje em dia eu ouço até hoje, nossa, você escreve bem e sua letra é bonita, entendeu? Que legal. Eu escuto muito isso. Então, eu associo Até muito... que você faz lettering, né? Então, eu gosto de escrever. Então, eu vejo isso, assim, as minhas referências vêm desse ambiente. E daí os meus irmãos também, né? A gente cresceu junto nesse lugar de criar junto. A gente brincava assim, a gente assistia um filme da Disney, a gente decorava as falas e fazia o teatro do filme. Tipo, mãe, pai, deixa eu te mostrar uma coisa. É, uma hora Vida depois. de Insetos. Gente, sei muitas Nossa, falas. eu amava, Assim, amava. E a gente fazia o teatro do filme, criava as soluções ali, criava as músicas. Assim, crescer com irmãos é muito bom, né? Enfim. É. E aí vem toda essa questão. Então, todo mundo, assim... ali em casa, principalmente eu e os meus irmãos, a gente é muito forte nisso. Ama visitar museu, ama... Então, as minhas referências vêm desse ambiente, entendeu? Que legal. Na primeira infância ali, na adolescência também. E isso gera tantas coisas, né? Isso. E aí, minhas referências de hoje... tem muitas. Eu gosto de falar que Instagram mesmo, a gente tende a seguir muita coisa inútil. A gente tem que aprender a seguir coisa que a gente vai bater o olho e vai absorver de alguma forma, né? Conteúdo daquilo, o que é bonito, né? O bonito pelo bonito. Resgatar a beleza estética. Então, eu não vou falar referências, tá bom, né, destrinchado, vou falar do Huckmacher, que eu até comentei dele, porque tem um livro, posso responder de baixo? Pode. Quer falar? Ela já sabe já o roteiro, galera. A pessoa trabalha negócio do... que eu tô falando da referência, eu ela já sabe, ela já assim, sabe. Me indica um livro, exatamente. Não, pode indicar, tá ótimo. Tem um livro dele que chama O Dom Criativo, que é engraçado porque, de novo, a gente volta pra esse lugar de falar, a criatividade não é um dom. É como se fosse um músculo que tem que ser exercitado. Não. Mas, se a gente volta pro lugar de... É um dom a partir do momento que Deus soprou em todos. Então, é um dom comum, né? Eu vejo isso. Só que ele fala muito dessa questão da arte na igreja, de arte pela arte, de quando você tem um Deus que você entende que é belo e que criou coisas belas, você pode refletir algo belo também para o mundo, né? E é onde que eu gosto muito de falar, por exemplo, da importância da beleza, né? Tem até um documentário sobre isso, pesquisa Why Beauty Matters, que ele fala sobre a importância da beleza, sobre como hoje a gente tem andado para um movimento de se distanciar da beleza, do que é bonito, né? Então,
agora trazendo uma crítica, a gente fala um Balenciaga, por exemplo. Você vai vendo um desfile e você fala, meu, o que é isso? Né? A gente sai desse lugar renascentista, toda aquela coisa barroca, aquela coisa toda bonita, uma casa, né? Tem muita gente criticando isso hoje em dia, não sei se você já viu, até a arquitetura, coloca lá. Ah, Deus me livre, a casa parece Minecraft. Isso, tudo aquela quadrado, casa uma caixinha. branca, minimalismo, nananã, e aí o outro, assim... Aqui a gente é hater de minimalismo. Isso, com daí, ó, que legal, é um arco, é marrom, e aí eu, assim... Taquinho de madeira, é que vocês não podem ver, mas tem um taquinho de madeira por baixo do tapete. Lindo. E assim, é a beleza, né? Como a beleza importa. Então, fazendo uma conexão desses dois autores, eu creio que, assim, é isso, é voltar pro que é belo e entender que a beleza importa. Então, a partir disso, a gente entra em muitas nuances, mas, assim, o detalhe importa, o que é bonito importa, a harmonia importa, o senso estético importa, né? E aí, isso atravessa... não tá só no ou é aqui, pra quem tá produzindo aqui, que vai ganhar muito dinheiro, ou é aqui, entendeu? Ou não, eu vou fazer uma coisa. Você não sabe, por exemplo, você tá fazendo um podcast, você não sabe quem vai ouvir. E até onde pode chegar. Entendeu? Então, assim, eu fazer o melhor pra plateia de se for o caso, até que, né? Mas é fazer. Então, eu indico esse livro e toda a literatura ali falando sobre, trazendo um pensamento crítico sobre a arte, como ela precisa voltar para esse lugar de... artista só o... acho que tá caminhando, assim, tanto pro relativo, né? Pro relativismo, do sentido de o que é bonito, que daí... Aí nada é bonito, mas e aí qualquer coisa é arte. Aí qualquer coisa é arte, entendeu? Qualquer coisa é bonito. Então... tem isso, né? O senso de belo de cada um e o senso de arte de cada um. Isso. O que cada um considera arte, o outro pode não considerar. Mas aí entra nessa coisa do sei lá, eu entendo que tem algumas funções para algumas coisas, exposições e tudo mais, mas assim, a arte, assim, sei lá, quando você vai olhar um quadro, você bate o olho no quadro, você sabe se o quadro te passa algo bom ou não, entendeu? Sim. É isso que eu falo, esse é o papel da beleza, né? Então, quando você fala assim, por que mulher, né, tem um traço diferente, gosta de se arrumar e gosta de colocar o cabelo de tal forma, porque é legal, entendeu? Não tem uma finalidade específica, porque é agradável olhar pra você e falar, nossa, seu cabelo tá bonito, né? Assim, você pensou, você organizou, ou você vai me receber aqui e eu vou falar assim, podia ser uma parede branca, sem nada, e um sofá qualquer que você tivesse. Livre. Mas você fez o quê? Se preocupou com a beleza, entendeu? Do ambiente. Tem que ser agradável pra quem vai estar vendo, né? Porque Deus é assim. Você olha pras flores, olha pra natureza, você olha e fala, meu, que coisa mais linda. Você olha pra um pôr do sol. É a coisa mais linda, é lindo. Só tem muitas cores. É bonito. Então, eu como referência, eu vejo, assim, é legal esse tipo de estudo, de olhar pra beleza como algo importante, entendeu? Se voltar pra esse lugar, né, de entender que não é uma coisa nichada. As pessoas entendem arte e criatividade como algo muito nichado. Na verdade, não é. Tá em tudo, né? Tá em todos os lugares. Aí, bonita, né? E aí, por último... Que sim, nós estamos acabando. Que loucura. Falei, hein? Meu Deus. Ai, a gente fala. É sobre isso. Eu queria que você me dissesse... Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão ouvindo aí, que talvez querem fazer alguma coisa parecida que você, ou não, ou só com a criatividade. E aí, se você pudesse dar uma dica para você do passado, qual você daria para quem tá começando? Eu diria... se eu pudesse voltar, como eu já contextualizei agora há pouco, né? Se eu pudesse voltar, eu falaria... só vai, só... Eu acho que assim... nem quero muito ser muito profundo, só vai. Sabe por quê? Por causa disso, porque a gente coloca muita... Voltando para aquilo que eu falei no começo.
Uma criança não pensa, ela desenha só. Ela pega um papel, ela não te pergunta. Ela tá se divertindo. Ela não olha pra você e fala assim... Por exemplo, se é seu filho, você desenhou ali perfeito, a criança vai desenhar e vai sair meio troncho. Ela não vai olhar e falar assim, nossa, o seu tá mais bonito que o meu. Entendeu? Ela vai desenhar, ela tem liberdade pra desenhar. Né? Então, de criar, né? Outro dia eu vi uma figurinha minha... Figurinha não, né? Eu vi um vídeo. Meu irmão digitalizou várias fitas. Nossa, eu vi um vídeo meu dançando num aniversário. Eu já te mandei essa figurinha? E, gente, quem vê aquilo fala, gente, não é a mesma ela. E, assim, é tão bonitinha. Eu tô dançando livre, assim, tô na frente da câmera, mas a primeira vez que eu vi aquilo me deu muita vontade de chorar, porque me deu vontade de abraçar, assim, falar, nossa, como a gente tem uma essência, né? Como a gente tem algo que tá dentro de nós, que a gente pode olhar pra trás e falar, nossa, onde que isso começou? Se eu pudesse falar pra alguém hoje que tá lidando com essa... eu quero começar, eu tenho um sonho, eu quero ser mais criativo, eu quero... olhar pra você criança, olhar pra outro lugar que isso já... Se o desejo tá no seu coração, começou lá. Porque em algum lugar já tava, entendeu? Não é de hoje, é uma coisa que já tava lá. Então, olhar... E se abraçar, assim, sabe? De olhar e falar, vamos que vai dar certo, né? E se permitir. E não é uma permissão de, nossa, você pode todas as coisas, porque hoje em dia no mercado a gente sabe que não é muito bem assim, né? Mas eu digo de se permitir criar, por criar, né? Começar a fazer. Vai ter alguém que vai gostar de te ouvir. Ouvir a tua arte, que eu digo assim. Então, ouvir a tua... Assistir de receber a mensagem que você quer passar com aquilo que você tem pra criar, enfim. Então, que profundo. Dá pra levar bandeira piso aí. Não, eu levei, verdade. Só um adendo sobre voltar pra infância, que às vezes a gente vai pra vida adulta e a gente esquece aquilo que fazia a gente feliz quando a gente era criança. E a gente tá infeliz e não sabe por quê. Isso. Porque a gente só fica no negócio de ganhar dinheiro, trabalhar, e vive só nessa e esquece de, sei lá, o que você gostava quando você era criança. Você gostava de nadar. Aí eu faço um paralelo. No Vista Rebelde tem uma música que fala de coisas... aquela música que fala... As minhas coisas favoritas, não sei se você já ouviu. Não sei. Sim. Se você ler a história, é tipo assim. Isso. Você lê a história... Me pode empolguei cortar. Ponha me empolguei na musiquinha. Se você vê, é exatamente isso. Falando de coisas bobas. Bobas pra nós adultos. Que a criança fazia ela feliz. Que é laços e fitas e cachorrinhos bonitinhos, né? Então, é isso, é voltar pra esse lugar, né? Fiquei com vontade de assistir de novo. Isso, assiste, é muito legal, assista. O musical é muito bom também, dá pra pesquisar musical, que é... Olha aí. É isso, enfim. É isso. Então, coisa. É isso. É tudo isso. É tudo, porque foi coisa. É muita coisa. Mas eu amei, amiga. Parte 2 depois. Obrigada por ter vindo. Eu fiquei muito convite. feliz. Muito feliz abraço, mesmo. assim, Abraço de ladinho. Obrigada mesmo por ter vindo. Você sabe que você é uma inspiração, uma referência. Acho que trabalhar com arte de forma geral é sempre desafiador pelas nossas próprias vozes de autocrítica e poder, ainda mais dentro desse ambiente que a gente tá contextualizado, tá inserido, né? De poder fazer diferente, de poder fazer com excelência. Então, saiba disso. Obrigada de coração. Obrigada pelo convite, muito especial estar aqui. De coração. Falar desse assunto, né? Eu acho muito legal que você está se arriscando em colocar o projeto pra correr, assim, porque quantas vezes eu mesma olhei e falei, eu quero falar sobre isso, mas será que tem alguém pra ouvir? Tem alguém pra ouvir. Tem. Né? Então, tem alguém pra conversar. Isso, obrigada por me ouvir, então. Que lindo. Ai, a gente finaliza assim, profundo. Então, é isso. Esse é mais um episódio do Criativo Eu, o podcast mais lindo sobre criatividade que você conhece. Então, siga-nos nas redes sociais, Hello Comunicacão, Carolina Oficial, Rafa Casado, se você quiser ver várias coisas. Se você quiser ver os musicais que a gente falou aqui, tem disponível no canal do YouTube. É só procurar Ina Londrina. Isso. Vai ter uma categoria de playlists lá só de musicais. Gente, é muito legal, vale a pena assistir. Principalmente se você tem algum filho na sua casa que quer entreter ele. Bota nas férias, isso. Que eles ficam vidrados. Então é isso. Eu sou a Carolina e você acabou de ouvir o podcast feito pela Hello Comunicação, o estúdio criativo mais colorido do Brasil, feito para pessoas criativas. É isso, eu vejo você no próximo episódio. Beijo! Tchau! Acabou! Me dá o ventilador!